Todo Mundo Odeia o Chris fez e faz um sucesso absurdo, principalmente no Brasil. É basicamente incrível como a gente consegue se conectar com os personagens, sabe o nome e falas de cada um deles. Mas é importante dizer que o texto de hoje veio do coliseugeek.com.br, um site geek e nerd sobre cinema, série e cultura pop em geral. Então dá uma olhada lá, tá na descrição e no primeiro link dos comentários. Lá tá um top 10, eu trouxe um top 5 do artigo do Juan de Souza pra vocês, e se você quiser ver tudo, é só clicar lá, beleza? Mas vamos lá. Esse primeiro eu acho que todo mundo sabe, mas ainda assim é interessante para aqueles que porventura não conhecem a série. Ela é baseada na vida e história do ator e comediante Chris Rock. E o mais interessante é que ele já disse em algumas entrevistas que parte das histórias são sátiras, mas parte aconteceram exatamente da forma como são retratadas. A graça ali é descobrir qual é qual. A série não foi filmada em Nova York. Embora a história conte sobre tudo que Chris vive no Brooklyn, em Nova York, a série não foi filmada lá. Na verdade, foi tudo filmado em Los Angeles, dentro dos estúdios da Paramount. E aí eu fico imaginando, assim como temos aqui as cidades cenográficas das novelas da Globo, aquilo tudo que a gente via na verdade não é Brooklyn, é também uma cidade cenográfica. Essa eu acho que ninguém esperava, pelo menos eu nunca tinha pensado nisso. E eu acho que muitos de vocês cresceram assistindo Todo Mundo Odeia o Chris, ou pelo menos já assistiram 1 ou 2 episódios. É muito difícil encontrar alguém que não assistiu ou não goste de Todo Mundo Odeia o Chris. Algo que você deve ter percebido e dado bastante risada é justamente no narrador. Aquela vozinha que vai fazendo algumas piadas sarcásticas, mas também liderando a gente ali pela história em alguns momentos que nem mesmo o personagem principal sabe o que vai acontecer, mas já antecipando para o público. A maior diferença entre estar em um bairro de negro ou num bairro de branco é que os negros te dão uma surra e te roubam. Os brancos só te dão uma surra. Mesmo apavorado, eu achei que era melhor eu fazer de conta que eu era do pedaço. No original, o narrador é justamente o Chris Rock, que faz ali os seus tons de piada, mas também acaba fazendo uma biografia, uma autobiografia, porque ele narra os eventos para o público da sua própria história. Em português, ficou a cargo de Felipe Maia dar a vida ali para Chris Rock como narrador, mas ainda assim não perde em nada e as piadas são bem colocadas e inclusive alocadas muitas delas pra gente do Brasil entender. E o Chris Rock aparece em Todo Mundo Odeia o Chris. Eu disse aqui que a história de Todo Mundo Odeia o Chris é baseada também na história do ator e comediante Chris Rock. Porém, na terceira temporada da série, o próprio ator aparece e faz o papel de um conselheiro. É um papel pequeno e tá logo ali, mas acaba funcionando como um easter egg. Assim, ele tá contando a história dele, o personagem tá lá e ele ainda é o narrador. Acaba sendo mais engraçado depois que você assiste sabendo dessa informação. E como eu disse, tem um top 10 no Coliseu Geek. Se você gosta de listas assim e gosta de cultura pop no geral, te aconselho a ir lá e dar uma olhada, uma visitada. O post tá aqui também direto na descrição para você ir direto e ver as outras curiosidades. Aqui eu separei 5 até mesmo para mostrar para vocês o quão divertido é. Mas por último, não menos importante, a escola para brancos realmente foi parte da história de Chris Rock. Lembra que eu disse que muitas partes foram invenções ou um aumento, uma hipérbole ali da história dele e algumas foram realidade? Pois é, essa foi uma realidade e não tão divertida assim. O ator, em sua infância e adolescência, realmente foi estudar em uma escola para brancos no bairro vizinho. Por causa disso, ele mesmo conta que sofreu bullying, agressão, ao ponto de ele ter que ser separado e retirado da escola às pressas em certa ocasião. E não pense que era porque ele estava sendo zoado, a brincadeira passou do tom. Não, era uma época muito diferente, uma época em que as situações não eram discutidas e por ele ter a pele mais escura, por ele ser preto, a coisa ficou realmente perigosa para a vida do Chris. E isso lembrando que ele era uma criança / adolescente, então ele já teve que enfrentar algumas situações absurdas. E o fato de ele conseguir trazer isso tudo como piada e transformar bullying, assédio e violência em comédia tão relacionada a gente é simplesmente genial.
canal. Em geral eu trago top 5 bem mais elaborados aqui, mas quis trazer uma lista mais curtinha, para ver se vocês curtem. Se gostou, comenta aí e já traz também nos comentários qual o próximo você quer ver, de qual série você quer mais curiosidades, pra gente trazer aqui e também no Coliseu Geek. Te vejo no próximo.